preparado a respeito da palavra do Senhor, do ensinamento do Senhor. Esteja conosco, portanto, nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Amado, semana passada, domingo passado, nós falamos como funciona o corpo de diaconia, né? Nós falamos qual que era o critério para se escolher um diácono. Você lembra de algum critério, o diácono Bill? Critério para escolher um diácono? Não, mas Mas você sabe o critério? um critério trabalhar. Trabalhar. Vamos lá, vou pular o evangelista. Arthur, o critério para a escolha de um diácono? Diaconia do Maranhão, o critério para escolher um bom diácono, baseado no estudo. Baseado no estudo. Ele tem que olhar o que tem que ser feito, fazer, só pode fazer tudo aquilo que pertence dele, na sua vida. Diácono Nelson. Caráter? Caráter. Isso. Fabiana. Vamos lá, você está doido querendo falar um papo? Vamos ver o que a irmã falou, evangelista. Esquecimento da palavra, correção, cheio do Espírito Santo, sabedoria, né? Esses são méritos, coisas para si. Bom pagador, honesta, né? Sorriso. E tem que ser aquilo, né? Falando desse áudio aí, né? Cheio de boa reputação, cheio do Espírito Santo, sabedoria, né? Esses são a base. E aí, cheio disso aqui, já vai dar Essa aí, na verdade, é o que nós falamos de raiz, né? Aí agora, nessa raiz da árvore, vai acontecer o quê? É o que nós falamos: serviço, ser um bom pagador, ter caráter, né? Então isso tudo abrange um bom corpo de diaconato, né? A gente não escolhe um diácono simplesmente porque eu gostei de fulano. O dízimo de fulano é muito alto, vou escolher ele como diácono para não perder ele na igreja. Irmão, você adianta alguma coisa? Aí às vezes o cara é um diácono aqui, né? Mas lá fora ele causa escândalo, mal pagador, brincador, está prejuízo no jogo, compra e não paga. Só que aí, porque ele tem um dízimo alto que dá prejuízo nos outros, ele é um diácono, é um evangelista, é um missionário, é mais não sei o quê. Adianta isso? Dentro da igreja tem um título, mas lá fora tem um caráter totalmente distorcido, né? Então, isso tudo aqui que nós lemos aqui no domingo passado, vou só fazer uma leitura por cima, para que os irmãos que não vieram, né, possam pegar. Uma igreja que enfrenta os seus problemas, textual. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre esse importante negócio. Eu disse na semana passada que um diácono ele não é menos que um pastor, não. Olha só a diferença. Pastor, ele é um pastor, mas ele deixa de ser um diácono. Diácono não é servir. Pastor serve. Então, pastor é um diácono, né? Eu costumo dizer que tem 2 cargos que eu considero de suma importância na igreja. De suma importância, que é o diaconato e o porteiro da igreja. São os cargos importantíssimos na igreja. Por quê? O porteiro, geralmente, ele é o diácono, né? Muito raro não ser um diácono. Ele tem que fazer o quê? Ter uma boa recepção. Porque o culto começa na vida das pessoas na recepção. É ou não é? Se eu chego numa igreja, pensa comigo aqui, vamos todo mundo pensar
pensar junto. Se eu chego numa igreja, se eu chego numa igreja, aí você pensa você chegando numa igreja. Você entra, o porteiro nem olha para sua cara, não te cumprimenta, não pergunta seu nome, não anota o seu endereço, não diz para você seja bem-vindo. Do jeito que você entra, você senta, ninguém te anuncia nada. Quando você vai sair do mesmo jeito, você vai querer voltar no cabeça? Seja sincero. Porque a recepção começa na porta. Eu estava lendo, eu ouvi uma mensagem um dia desse, que me chamou a atenção, de dois irmãos. Um foi criado com a mãe, se tornou pastor. O outro foi criado com o pai. O pai era mais ateu. Ele se tornou dono de teatro. Muito importante. E os dois irmãos, eles eram amigos. Só que um era o pastor e o outro era o ateu. Só que o pastor vivia convidando ele: vamos lá na minha igreja, vamos lá fazer uma visita. E ele falou o seguinte: eu vou na sua igreja te visitar, depois você vai no meu teatro. Estão de acordo? Ele falou assim: sim, fechado. Aí marcaram o dia do culto. O irmão dele, do teatro, chegou meia hora antes. Chegou, tinha algumas irmãs limpando a igreja, preparando, ajeitando. Ele foi no banheiro normal, que é aquele banheirinho de igrejas. Beleza. Chegou, eles puseram ele para sentar na cadeira, cedeu uma cadeira para ele lá. O pastor chegou atrasado, dirigiu o culto, anunciou: aqui está o meu irmão nos visitando hoje, deram uma saudação. Beleza. Agora foi a hora do irmão ir no teatro. Chegando lá, o irmão, que é o pastor, chegou atrasado como sempre. Chegou lá, foi recepcionado muito bem na entrada do teatro. Já foi cumprimentado pelo nome. Levaram ele numa cadeira onde estava o nome dele escrito, reservada para ele. Quando ele foi no banheiro, ar-condicionado no banheiro, tudo arrumadinho, estava tudo organizado. No teatro lá foi uma loucura, todo mundo organizado no teatro em silêncio. E o pastor observou aquilo. O irmão ateu chegou e perguntou para ele: você viu a diferença de ambiente? Você chegou atrasado para o culto. A igreja não tinha organização. Banheiro de qualquer maneira. O culto de qualquer maneira. Você viu aqui como é que funciona? Vi. Pois é, isso aqui é um teatro. Nós programamos isso aqui. Já você é um pastor, você deveria ser sério. Isso aqui que você está vendo é um teatro, nós montamos isso. Mas o que você está vivendo é real. Então seja mais atencioso com a obra de Deus. Porque isso aqui que você viu, nós montamos um teatro, porque nós somos atores. Aonde eu quero chegar com isso? É o serviço de diaconia. É o serviço da igreja. Quando você chega num ambiente onde você é bem recebido, aonde as pessoas te cumprimentam na chegada, na saída, irmão, é caloroso. Então, esse serviço aqui, que está dizendo aqui, até a boa reputação conta. Quando você vai convidar alguém,
igreja, eu quero ir sim. Eu vejo família, mas se você tiver má conduta, quando você convida a pessoa para ir na igreja, o que a pessoa vai falar com o outro? Às vezes não vai falar na sua cara, mas quando você sair, vai falar assim: Deus, na igreja dele? Por nada. Compra, não paga. Briga com todo mundo. Ninguém gosta dele. O que eu vou fazer lá? Então nós como cristãos, nós precisamos aprender isso, né? A gente precisa ter o nosso caráter de comprar e pagar, de não falar mentira, de ser verdadeiro, de ter uma boa conduta cristã. Isso tudo conta. Eu costumo dizer o seguinte: a igreja não precisa ser uma mega igreja, mas ela é uma pequena igreja e tem boa reputação. É isso que é importante. Porque não adianta você ter uma mega igreja, mas quando você vai olhar para assim: ah, o fulano de tal está lá, vive em adultério. Ah, o pastor passa a mão na cabeça do pecado do outro, porque o dízimo é maior. Ah, fulano compra e não paga. Ah, ciclano é assim. Não adianta, irmão. Não estou dizendo que essa igreja grande é assim, estou só fazendo uma suposição. Eu não posso afirmar. Eu sei que a maioria. Mas, Infelizmente. vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu queria entender por que a Bíblia diz o seguinte: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estaria. Porque ele está dizendo claramente: onde houver 2 ou 3 no meu nome. Porque são adoradores, querem viver conforme a palavra de Deus, não conforme esse mundo. Então isso aqui nós precisamos ver com caráter para um bom diácono, uma boa diaconisa, um bom membro, um bom obreiro, um bom cooperador, né? Verdade prática, uma igreja cheia da sabedoria do Espírito, age sabiamente para resolver conflitos e relacionamentos. Uma igreja cheia do Espírito, irmão, ela consegue resolver conflitos e relacionamentos. Ela não vai colocar lenha na fogueira, né, meu caro comigo? A diaconia Maré chega por um diácono ou fogueiro, o pastor mesmo fala: o meu casamento não está muito bom, estou passando por isso, o Wallace é assim, difícil, né? Aí o pastor ou o diácono vai chegar e vai dizer o seguinte: não, se você largar ele, esse é assim mesmo. Vai mudar? Não vai mudar, não. Você vai resolver esse conflito, irmão? O que você tem que fazer? Quem age cheio da sabedoria vai dizer o seguinte: ora, vamos resolver na oração, coloca o nome dele, abre uma campanha, consagra o nome dele ao Senhor, entrega ele na mão do Senhor. Só uma situação, tá vendo? Que aí o que acontece? Quem vai resolver o conflito ali é o Espírito Santo. Então a igreja ela precisa de ter homens e mulheres que saibam resolver conflito, que ajudam e que não atrapalham. A respeito disso aí, dava uma contenda. E aí eu falei em Paulo, falei com a senhora Cristiane, vamos lá agora. Aí eu dei o azeite e fui. A senhora ficou conversando dentro de casa, eu dei a roda por lá de fora, enchi a casa, e se você aquele espírito contente ali. Quando nós chegamos em casa, a pessoa ligou para lá, foi bom você receber aqui, foi uma maravilha. Então, tem que saber, irmão. Às vezes você vai e resolver o conflito, você sai mais atribulado do lado do que resolver o conflito. Às vezes você vai até na presença de Deus, mas você sai de lá desviado, porque você não sabe resolver conflito. Chega lá, você começa a xingar, bater em todo mundo. Essa questão também de você ser vídeo
aconteceu? Uma irmã estava em dificuldade, foi falou com o pastor. Aí o pastor virou, falou com a esposa, ó, segredo, ela não faz. Eu responder, né? Aí, aquela pessoa que estava com o problema chegou na igreja e chegou um irmão perto dela. Ô irmão, agora você está com outra pessoa, irmão. Eu te passar para ela que é o problema. Aí tá, aí passou uma bocadinha, outra irmã, agora você está. E aí? Se é para sofrer mais, estudar, mais reservado. É o que eu estou dizendo para vocês. O que está com o estudo hoje nos ensina a ter sabedoria e ser cheio de Espírito Santo. Tem coisas que a gente pode compartilhar com a esposa da gente. Tem coisas que a gente pode compartilhar com a esposa da gente. Tem coisas que você não pode. Eu estou falando que aí mais gente já está sabendo. Eu como pastor, eu sei o que eu posso comentar com a minha esposa e o que eu não posso. Se o evangelista chegar para mim e falar assim, pastor, vou comentar um negócio que eu ouvi, porque só entre eu e o Senhor, não quero que mais ninguém saiba. Fechou. Fechou. Eu não tenho que comentar com a minha. O que ele falou? É só entre eu e ele. Agora, coisas que não tem muita relevância, comentar, beleza. Porque o pastor ele precisa guardar a língua. Mas é a sua esposa. Sim, beleza. Vamos lá? Usando esse tema aí. Às vezes, a minha filha é a melhor esposa, a melhor amiga da minha esposa. Vocês estão entendendo uma suposição aqui? A mãe comenta com ela. Filho, você guarda segredo. Seu pai comentou só comigo. Aí a Ludmila já tem o Arthur, que é o melhor amigo dela. Amor, minha mãe colocou isso aqui só fica entre nós, tá? Conta pra ninguém não. Só que o Arthur, ele já tem a mãe dele, que é a melhor amiga dele. Vocês estão entendendo? Aí, quando acontece, todo mundo está sabendo. Mas como é que isso vazou? Eu contei só para minha esposa. Então, por isso que a gente tem que ter vigilância. A esposa e o esposo precisam saber disso. Não é só ministério pastoral. Se o seu esposo te confiou uma coisa que não é para passar para ninguém, você não tem que compartilhar com a melhor amiga. Se a sua esposa compartilhou algo com você que é segredo, não existe melhor amigo para você compartilhar. Guarde para você. Isso é um bom obreiro, um bom cooperador. Saber guardar segredo. Porque se você não consegue guardar segredo, como é que um pastor pode confiar em você? Então você tem que ter noção das coisas. Frear a língua. Porque a própria palavra diz que frear a língua é difícil. Tem gente que parece que a língua dele tem língua, que ele não aguenta guardar segredo. Eu tenho um irmão. Se você tiver com o saco, você não vai. Aí. Essa é bom fazer marketing. É só falar mesmo. Aí. Eu não vou falar. Então o tema é uma igreja que enfrenta os seus problemas. E o que nós estamos dizendo aqui são problemas que acontecem dentro da igreja. Então a igreja precisa saber enfrentar essas coisas. Se você não aguenta guardar segredos, seja claro, não conta não, que a língua é afiada demais, não conta não, que ela vai pinicar, eu vou contar para frente, melhor você não contar. Tem que ser verdadeiro. Tem que trazer para Pois é, aí acontece muita coisa, aí depois tem que achar um culpado, né?
cultural, né? Lucas cita um conflito entre os gregos e hebreus, né? A referência nesse texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, isto é, que havia imigrado para outros países e que por conta disso falavam somente a língua grega. Por outro lado, o termo hebreu era uma referência dos judeus de Jerusalém, que se comunicavam principalmente em hebraico, aramaico. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta de barreiras de natureza cultural. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflitos de qualquer natureza. Nós falamos muito sobre esse assunto no domingo passado. Agora vamos falar sobre o 2, né, conflito de natureza social. Lucas explica que, em razão daquela diferença cultural, as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui ficava a evidência de natureza social do problema. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. O conflito se instalou e precisava de solução. Fica em evidência que a igreja não é só um ornamento, ela também é uma organização. Ela tem sua esfera espiritual, mas também social. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio, precisava de cuidado. Nós falamos muito sobre isso também, no domingo passado, a respeito da diferença, né? Alguns eram deixados de lado, algumas viúvas eram deixadas de lado, por causa de diferenças culturais. Na hora de dividir os mantimentos, dividir tarefas, tinha aquele grupo favoritismo, né? Igreja não pode ter isso, irmão. Favoritismo. Eu amo mais fulano do que ciclano. Você tem aquele apego, né, irmão? Tem aquela pessoa que você convive mais, né? Mais afinidade. Mas ela não pode ter diferença dentro da igreja. Eu amo mais fulano do que ciclano. Você pode ter mais afinidade, mas o amor tem que ser igual. Principalmente, obreiros e pastores, não pode ter essa diferença. Não pode ter lado A ou lado B. Ele tem que sempre estar do lado da verdade, né? Sem distinção. Eu vou dar um cargo para o diácono Nilton, porque o dízimo dele é maior do que o dízimo da diaconisa Marlene. Filosofia, né? Esses favoritismos não pode ter, né? Eu vou chamar fulano para me ajudar porque ele é melhor do que fulano. Não, a gente tem que agir todo mundo igual, né? Para que a igreja ela possa ser bem desenvolvida, e quando alguém olhar e falar o seguinte: é uma igreja muito bem organizada, os irmãos todos são unidos, não tem divisão disso, né? 3. Qual é a prioridade? É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico, de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção, porquanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social em igreja local, carente, conta com poucas adesões. Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Novo Testamento, quanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que dessa forma estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. A igreja primitiva enfrentou desafios eternos e exigiram sabedoria para manter a unidade. Uma igreja e ela só visa o espiritual e negligencia o social, é uma igreja falida. Pastor, explica isso melhor de
espiritual e social. O espiritual é aquela igreja que preocupa com louvor, com pregação, com oração, mas ela negligencia ajudar o irmão que está necessitado com a conta de luz para pagar, que está com a conta de água vencida. Ela negligencia um medicamento que o irmão está precisando, que ele pode ficar sem. Negligencia uma cesta básica com uma pessoa que está passando dificuldade dentro de casa. O social é isso. Às vezes a pessoa está precisando de um psicólogo, né? Ou de um psiquiatra. As pessoas vão lá e falam: você está precisando é de Deus, né? Está precisando de orar mais, você está precisando de jejuar mais. E um psicólogo, você ligou? Você ajudou um psicólogo, um psiquiatra a tratar o corpo, a mente? Você está falando para tratar o espiritual, beleza. Mas e o físico? E o emocional? A gente tem que aprender a diferenciar as coisas. A igreja ela precisa entender o seguinte: nós precisamos ajudar no espiritual, mas nós precisamos ajudar no social também. Eu costumo dizer que essa igreja aqui, por ser pequena, ela fez muita coisa em relacionamento de social, em relação ao social, casamento, cesta básica, ajuda com medicamento, ajuda com exame. Isso não é para engrandecer nós não, irmão, mas porque nós entendemos que a gente não precisa de agir só no espiritual, não. Uma igreja que ela só pensa em crescimento espiritual, mas abandona o social, ela tem até muita gente, mas quando você vai mexer no bolso dela é difícil. Agora uma igreja que ela já amadurece nisso, ela entende: às vezes eu preciso tirar para ajudar o meu irmão que está precisando. Ela pode até não ser uma igreja grande não, mas ela é cheia de Deus. Essas vidas são cheias de Deus, porque ela entende que o que ela tem não é dela, é de Deus. Ela é apenas um mordomo. O que eu tenho não é meu, eu estou cuidando de algo de Deus. E se tem uma pessoa passando necessidade, não seria justo da minha parte ter e o meu irmão não ter. Então a igreja ela precisa entender isso. Uma boa igreja com uma boa mentalidade, ela precisa entender: eu preciso ajudar as pessoas espiritualmente, sim. Preciso ajudar em oração, na palavra, mas eu também preciso de ajudar no convívio social. Se precisa de um psicólogo, vou ajudar. Se precisa de mantimento, eu não tenho não, mas vou ajudar a correr atrás. Nós vamos ajudar socialmente. Porque não adianta você cuidar do espírito e deixar a pessoa passando fome, com dificuldade. Não adianta você ir na casa da pessoa que não tem nada para comer, irmão. Chegar lá, fazer uma oração e dizer: Deus vai entrar com providência. Você sai e deixa os catarrentos com fome nada. Deixa o pai, mas a mãe chorando lá, porque não tem nada, não tem um leite para dar para os filhos. Aí Deus te levou, sei lá, para tratar no social da pessoa. Você foi lá e tratou o espiritual, deixou a pessoa com fome do mesmo jeito. Aí você vai dizer para mim que Deus ficou alegre demais. Nossa, Deus ficou muito feliz. Eu fui lá, orei para eles lá, mas foi uma glória. Aí você saiu de lá, está todo mundo com fome. Eu vou comentar. Quando você está saindo do mercado, você vê uma pessoa todo dia lá para comer, e aí, como é que você faz? Não. Só você imaginando para que é. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Hoje nós entendemos, irmãos, que a gente não é bobo. A gente sabe que tem gente que pega um alimento seu lá na porta do supermercado, vai para a boca de fundo, troca em droga. Essa pessoa, ele fazendo com todo mundo. Né? Você não pode ser bobo. Agora uma coisa, irmão, presta atenção, vocês são pessoas de Deus ou não são pessoas de Deus? Quando você é pessoa de Deus, você identifica quando a pessoa está sendo sincera com você. Você identifica.
pessoa chega e fala com você, tem nada para comer dentro de casa. Você percebe a verdade ali de uma pessoa que está acostumada a galobar os outros, enganar os outros. Tem os dobro para ficar lá na Não! Tem coisa que você tem que ser sincero. Tem coisa que você tem que ser sincero. Agora, já vou deixar eu falar. Tem coisa que você tem que ser sincero. Agora tem coisa que você não vai ser bobo. Agora você vai pegar uma sacola de arroz lá. Às vezes você vai tirar da sua boca para dar para uma pessoa ali que vai lá na boca de fumo, uma sacola de arroz é o quê? 20 e poucos reais. Vai lá, vai trocar num pino de 5 reais. Seu dinheiro está tendo valor. Agora você pega uma sacola de arroz e dá para uma pessoa que para eles talvez é tudo que tem. Ótimo, né? Pode falar, Diário. Quem está no espiritual vê isso. Quem está no espiritual vê isso. Eu vejo na hora. Percebe na hora, irmão, o que é, o que vem da pessoa, a verdade. Porque, irmãos, ou a gente é sensível ao Espírito Santo ou não é. Porque o Espírito Santo, a pessoa tem vezes que a pessoa nem precisa pedir. O Espírito Santo fala. Esse prédio lá que não é para trocar em casa, ele já contribuiu com esse Não, só inverteu aí. Não, é. Aqueles que não é para trocar em droga, só está ajudando. Que são para trocar em Ah, droga. agora sim. Né? Que são contribuindo para o vício. Para o vício dele. Né? E para o reino das trevas também, né, irmão? Né? Mas o que aconteceu isso comigo semana passada? Aí, não é que eu dei, não. Eu sou sincero, eu tenho, mas não vou saber o que é. Eu não vou dar, não. Aí, no outro dia, nem pediu, mas eu tava lá de novo. Tem uma mulher que roda aí, ela fica muito na porta do supermercado. Por que ela não me pede? Quando eu saio? Já sabe. Ela me conhece. Ela sabe que eu sei que o espírito enganador está na vida dela. E eu vou desmascarar. Você tem que ser verdadeiro, irmão. Você sabe para que eu não vou te dar. Eu já cansei de falar isso com muita gente. Eu não vou te dar. O Zé do Gato foi comigo até lá no Luiz da Jona. Caminhando. Conversando. Né? Conversando. É aqui o bar. Falei assim, você está achando que eu vou te dar dinheiro para você beber? Zé do Gato. Nunca que eu vou te dar. Se você fosse comer alguma coisa, eu te daria. Mas eu sei que você vai pegar o dinheiro aqui, você vai entrar ali dentro e vai beber. Então a gente tem que ser, tem hora que você precisa ser verdadeiro. Eu não vou te dar porque eu sei que você vai trocar em droga, eu sei que você vai beber. Eu já disse aqui, eu caí na besteira de dar uma mata-roça para ele. Mata-roça impossível. Ele vai conseguir vender isso lá fora para ele. Comprei na padaria, dei ele e fui para o meu trabalho, estava no frente de fora. Estava no outro dia, a menina falou comigo, você acredita que ele pegou uma mata-roça aqui e do outro lado ele vendeu ela? Ele falou, por que o cara consegue vender uma mata-roça? Não, a pessoa que compra tem que conhecer, eu vou cartão. Não, mas às vezes está no mesmo padrão, né? Então assim, na área social vocês precisam entender isso aí, irmão, e avaliar, né? Vocês precisam avaliar, olha para a pessoa, pede discernimento do Espírito Santo, né? Às vezes o Espírito Santo se tocar, não sei se você quer fazer um trabalho social, fala o seguinte, eu quero uma oferta aqui, eu quero fazer um trabalho social, eu quero dar uma cesta básica para alguém. Ótimo, vai lá com uma cesta básica, leva ali no asilo, chega ali e faz o seguinte aqui, se te de Deus trazer essa cesta básica para vocês aí, se te de Deus trazer essa sacola de arroz aí, ou você tem que pedir na sua casa, que você sabe, irmão, estão passando dificuldade, vai lá, pega, compra uma sacola de arroz, né? Chega, dá para a pessoa. Irmão, tem tanta gente que precisa, e às vezes tem tanta vergonha e tanto caráter, que não chega para falar com ninguém. Agora tem pessoas que já acostumou, né, irmão? Viver da ajuda dos outros, viver só da dependência dos outros.
perceberam que parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver o problema criando o outro. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja. Mas os ministérios da oração e pregação da palavra de Deus também o eram. Tanto a parte social como o devocional e evangelista fazem parte de uma única missão da igreja. Poderíamos dizer que são os dois lados de uma mesma moeda. Cuidar dos necessitados é importante, igualmente importante é a oração e a evangelização. Ou seja, os dois têm que andar juntos, né? Tem que andar junto. Você tanto tem que cuidar da oração, da pregação, da palavra, do evangelismo, como você tem que cuidar também da ação social, do cuidado, né? Do saber como é que a pessoa está, se está precisando de medicamento, se está precisando de um alimento. Tudo isso é cuidado, né? Se a pessoa está precisando ser cuidado emocional, se está precisando de um psicólogo. Eu já consegui psicólogo, irmão, na prefeitura, para as pessoas que estavam precisando. Porque a gente tem amigos que são psicólogos, que às vezes a gente chegava e falava assim, dá para comer uma assistência aí, ou com a mesma pessoa. As pessoas ouviam, né? Porque às vezes a pessoa precisa desabafar, às vezes nem consegue desabafar com o pastor, mas chega lá no psicólogo e consegue desabafar, falar qual é o problema dele. E muitas das vezes, se a gente que somos amigos, porque dentro do consultório de psicólogos, né, nós estamos formando aí uma psicóloga, tem a ética, né, que precisa ser preservada, que não é comentar os assuntos que são comentados lá dentro. Mas quando é para dizer o seguinte, nós estamos precisando de uma ajuda. Isso não é quebra de ética, né? A dificuldade deles está tão grande, está passando uma necessidade. Trabalham juntos. E a igreja tem condição de ir lá e ajudar, né? Então assim, a igreja ela precisa desses projetos, né? De oração, como o evangelista disse aqui, projeto de estudo da palavra de Deus, mas ela precisa ter também o social. Graças a Deus, nós temos, né? O social, nós temos essa equipe social para saber como uma pessoa está passando uma dificuldade, a gente tem condição de ajudar, não com muito, porque como eu falo, nós somos uma igreja pequena, de pouca renda, mas o pouco a gente consegue ajudar, a gente ajuda, né? Então isso é bom para a igreja, é bom para o reino de Deus. Não há conflitos entre tarefas. Não podemos ler Atos 6 como se o ministério da oração e da pregação estivesse em oposição com o ministério de serviço social. Não há essa contradição onde um é considerado mais espiritual e o outro menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência, deixa de ser igreja de Cristo e por isso também falha em sua missão. Ou seja, você não pode fazer um e deixar o outro. Os dois precisam andar juntos. É uma engrenagem que um vai empurrando o outro para frente, né? Se a igreja ela trabalha no social, mas esquece do espiritual, ela perde. E se ela trabalha no espiritual e esquece do social, ela também perde. Então ela precisa os dois estar juntos para que funcione, né? A igreja ela precisa funcionar em ambas as partes. Por isso que eu bato na tecla durante 10 anos que nós estamos aqui. A igreja ela precisa ser unida em todos os propósitos.
fazer, sozinho é difícil. Talvez para o Arthur fazer sozinho é difícil, para a diaconisa Marlene, para o evangelista, para a irmã Clarice, é difícil. Às vezes, uma suposição de um medicamento de 100 reais que o irmão está precisando, talvez para o evangelista tirar 100 reais do bolso dele, talvez pesa. Mas quando todo mundo é unido, ele dá um pouquinho, o outro irmão dá um pouquinho, o outro irmão dá um pouquinho, o outro dá um pouquinho, quando se assusta, fez diferença para você? Não fez. Fez para você? Não fez. Mas para quem recebeu, fez. Vocês estão entendendo o que é um trabalho social bem feito? É quando todo mundo se une no seu propósito. Mas às vezes tem igreja que une para difamar, para criticar, para colocar defeito, mas não une para ajudar. Eu não estou dizendo que tem igreja assim não, irmão. Eu estou só usando o exemplo, que às vezes tem igrejas que são assim. Não estou dizendo que a nossa igreja é melhor do que ninguém, não, longe disso. Eu estou usando o exemplo de que a igreja precisa fazer. E se nós não aprendemos a trabalhar desse jeito, nós vamos ser muito espiritual. Vamos orar muito, vamos pregar muito, vamos louvar muito. Fogo vai descer, mas a área social está perecendo. E está falhando com Deus. Deus olha e fala: vocês têm tudo. Olha o que o Espírito Santo revelou lá nas cartas às igrejas. Vocês têm tudo, não falta nada. Mas quando você olha lá no final, vai dizer: vocês falham nisso. Serve, nu, precisa comprar azeite, olívio de mim. Precisa comprar veste, porque era muito espiritual, mas faltava alguma coisa. Então hoje, irmão, entenda uma coisa. O que nós aprendemos nesse estudo de domingo passado, com esse domingo? A igreja ela precisa ter dois tipos de visão. A visão da oração, da pregação, do cuidado espiritual e a visão do social, em ajudar outras pessoas. Já que o Milton, ele olha lá, ele conhece uma pessoa lá que está passando dificuldade, que não tem nada para comer dentro de casa. Ele pode compartilhar com ela. Tem um amigo aí, ou um vizinho, ou eu conheço uma pessoa, está difícil para eles não tem condição de nada. Clarice, Jacob Nelson, Flaviana, outros irmãos. Agora você vê, irmão. Por isso que eu falo que às vezes a gente tem que ter o equilíbrio da balança. Você vê que às vezes a pessoa não tem nada dentro de casa, irmão, para comer. Mas aí você olha para ele e tem um iPhone 17. Eu estou dizendo, irmão, a gente não tem nada contra a pessoa ter, não. Né? Aí a pessoa não tem nada de comer dentro de casa, mas aí você olha e está com o iPhone 17. Às vezes a pessoa não tem nada para comer, né? Mas não abre mão do iPhone 17 por luxo. Então a pessoa Às vezes não tem nada para comer dentro de casa, mas você olha lá fora, está gastando na loja, está comprando muita roupa nova, bebida, né? Não tem nada dentro de casa para comer, mas está numa mesa de bar bebendo, comendo porções. Então, às vezes, o trabalho social, que nem assistência social, a assistência social faz isso. Ela vai e avalia como é a situação da pessoa dentro de casa. Aí, nós, porque é crente, tem que ser povo também, né? Minha mãe está na assistência da luz para descer o bucho. Ditado Minha mãe não. vai lá assistir. Vocês estão entendendo? A gente pode ser crente, mas a gente também não pode ser bobo. Você tem que avaliar a situação, você tem que aprender a avaliar a situação, para ver quem realmente precisa e quem realmente está querendo fazer você de trouxa, né?
Por isso que a gente não sai distribuindo, vamos dar para todo mundo que vir, não. Não, a gente faz avaliação, né, para ver se realmente a pessoa está precisando mesmo, né? E aí você vai lá e vai ajudar. Aí às vezes a pessoa quer viver de ajuda, fica o dia inteiro no celular, tem internet dentro de casa, mas não quer trabalhar e fica difícil, ué. Aí fica difícil, sim ou não? Porque a gente é crente, a gente nem chegou. Aí porque a gente é crente, a gente chegou. Não, a gente quer ajudar, mas a pessoa também precisa se ajudar, né? 3. Seguindo os princípios cristãos. Nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, Não, 3 é. a diaconia, né? Eu pulei ele porque nós já falamos muito sobre isso aí, não, diaconia. O Espírito Santo de sabedoria aos quais continuamos sobre esse importante negócio. Aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação. A palavra boa reputação traduz o termo grego martírio, que significa testemunha ou mártir. Quer dizer uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia valores para exercer a função da diaconia. Às vezes pensamos que essas exigências eram apenas para os dias bíblicos, o que evidentemente um equívoco. Se para aqueles que se dedicariam apenas em servir às mesas, isto é, os diáconos eram exigidos boa reputação. Então, o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho? O que dizer de um pastor que cuida de todo o rebanho? Sobre a reputação dele? E aí? Tem que ser a mesma coisa. Não. Está errado. O pastor não precisa ter boa reputação. Está errado. Sério? Ele tem que ser. Ele acaba tendo que ser mais rigoroso ainda. Por quê? Ele está liderando. Corre o risco do dia de amanhã o evangelista chegar. O evangelista chegar e dizer o seguinte: eu fiz porque o senhor fez. Eu faço assim porque o senhor faz. Não que isso tenha que ser um argumento para ele errar. Mas quando a pessoa quer errar, ele quer usar uma brecha. Né? Então, às vezes a gente que é líder tem que vigiar nessa parte aí, porque se ele quiser errar, ele tem que ser. Não que o meu erro ele vai ser isento por causa disso, não, porque a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si. Mas a Bíblia diz também o seguinte: é lícito que dê um escândalo, mas ai por quem vier. E vai dizer: é melhor mar uma pedra no pescoço que lança no mar, do que fazer o outro tropeçar. Então, às vezes, a gente, como líder, né, tem que vigiar as nossas atitudes. Então, o diácono também não é diferente. Tem outra pessoa olhando para ele e se espelhando nele. Por isso que fala sobre a boa reputação, sobre ser bom pagador, ser vigilante, estar no meio dos amigos lá, achar que não está dentro da igreja, soltar uma piadinha, né? Está lá na faculdade, né? Não tem ninguém da igreja aqui, eu vou me soltar, né? Como diz o ditado, soltar a franga, né? Aí você acha que assim, não tem ninguém dentro, ele precisa dar assim, eu te vendo, depois nós vamos acertar contra nós dois. Então precisa ter isso aí. A igreja, o corpo da igreja de diaconia, ela precisa estar nisso aí. O líder precisa ser exemplo de boa reputação, boa conduta, caráter, marido de uma só mulher, né? Ser exemplo para os filhos, né?
Porque a Bíblia diz: ensina teu filho o caminho que deve andar, depois que Cristo não se desvie dele, né? Porque é perigoso. Aí a decisão deles, eles que escolhem. Você imagina se você deixar Deus dar, né? Mas pelo menos ensinar, você ensinou, né? Exercitando os dons. Essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência de boa reputação, devia ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Defender a boa ortodoxa, isto é, a doutrina correta, era importante, mas incompleta. Era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. É possível uma pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. Da mesma forma, é possível uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo não ter sabedoria nenhuma. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais com a sabedoria no exercício da diaconia. Conhecimento da Sagrada Escritura. Ter um pouco de conhecimento, né? A ortodoxa, o manejo da palavra de Deus. A igreja, um bom diácono, uma boa diaconia. Quando fala isso, às vezes os membros falam o seguinte: tem que ser um diácono, né? Então eu não preciso. Não, irmão. A igreja em si, ela precisa trabalhar unida, né? Para cooperar na obra e no reino de Deus. Uma coisa, não adianta você saber organizar os dons espirituais, entender direitinho os dons espirituais e não saber fazer a outra parte, né? Então precisa trabalhar os dois juntos. Você pode ser espiritual, sim. Você pode ser cheio dos dons de Deus, sim. Mas você precisa também entender que o trabalho social da igreja precisa ser feito. E a boa manutenção da igreja precisa ser feita. Um bom obreiro, um bom cooperador, um bom líder espiritual, ele precisa fazer com que ambos caminhem juntos, né? A igreja ela precisa disso. E eu tenho certeza que diante desse estudo que nós tivemos aqui no passado e hoje, você vai poder entender que você não vai chegar lá no céu só porque você foi um bom dizimista, um bom ofertante, né? Membro assíduo na igreja que tinha dons. Você vai chegar e entrar no céu, não. Porque é contado também trabalho social, irmão. É contado a ajuda do necessitado. Isso também é contado no reino de Deus, né? Então precisa unir as duas coisas aí. Conclusão. Aprendemos nessa lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração, da pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Então, Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, e há, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessa passagem das Escrituras, para alcançá-lo. Assim, a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Tem gente que é grato, sim ou não? Tem gente que é grato. Que ajuda, eles são gratos, né? Tem gente que não é grato. E por causa disso eu vou deixar de fazer porque um não é grato. Eu já fui chamado de bobo várias vezes. Você faz com as pessoas, depois que elas estão levantadas, que estão bem, elas vão embora. Irmão, a gente não faz para a pessoa ficar, não.
A gente faz por causa da necessidade da pessoa. Se ela está precisando, a gente vai fazer. Aí eu não vou ajudar mais não, porque ajuda, e depois a gente não vai nada. Mas você está fazendo para ser reconhecido pelo homem ou reconhecido por Deus? Porque diante de Deus, quando você faz, você é reconhecido. Deus, ele te valoriza cada coisa. Eu posso provar isso. A Bíblia diz que a gente vai ter que lavar de um copo de água fria. Mas o ser humano, se for fazer 99, o que você não faz, não? Você não vale nada. Quer ficar 99? Você não vale nada. Né? Eu falo para vocês, se tem uma coisa que eu sou é grato. Né? Eu tenho pessoas que me abandonam lá atrás, mas que eu sou grato pela vida delas. Deixou minha mão lá atrás. Né? Mas quando a pessoa vem falar comigo sobre a pessoa, eu faço o seguinte: eu amo a vida dessa pessoa e o que eu puder fazer para ajudar, eu vou ajudar. Porque lá atrás, quando eu precisei, me ajudou. Então, a gente tem que diferenciar as coisas. Né? Ser grato. Lembrar quem segurou sua mão e quem soltou sua mão. Porque tem pessoas que não fez nada que você lá atrás, mas se ajudou e soltou sua mão. Beleza. Se precisar, você vai ajudar de novo. Agora tem pessoas que lá atrás você precisou, não soltou sua mão, mas ao longo do caminho não deu para caminhar junto. Aí por causa disso também você não gosta da pessoa. Não. Eu tenho estima por pessoas que quando eu precisei, quando eu chorei, quando eu passei um perrengue danado, lá atrás não soltou minha mão. Estavam comigo em bons e maus momentos. Aí agora eu vou soltar a mão. Não vou. Eu estou falando em várias esferas, tanto espiritual, emocional. Pessoas que quando eu precisei chorar, estavam comigo lá. Agora eu estou sorrindo. Tchau e benção, não preciso ser não. Vira as costas. Então a gente tem que ter esse critério aí de reconhecer, ser grato. Gratidão. Deus preza por gratidão. Que é grato você porque tem gente que consegue negócio e é grato. Deus dá, tu é grato. Aí não dá, não consegue. Eu prefiro ser chamado de bobo. Eu prefiro ser chamado de bobo. Você faz para as pessoas, você é bobo. Irmão, isso aí é a gente. As pessoas dizem, eu fiz fulano de trouxa. Você achou que fez, filho? A colheita vem. Estou fazendo fulano de trouxa. Ah, tá. Você está se enganando você mesmo. A minha mãe, ela deu receita de vários amigos para a gente. Eu fui chamar de boba. Meu pai me fazia os negócios dele lá, e já foi lá, virando para ficar. Eles falavam que eu não era boba. Não, eu queria Eu não sei se você já ouviu falar na dona Odília. Ela é uma mulher de Deus. Aí você fala o seguinte: por que o senhor fala que ela era uma mulher de Deus? Ela era a esposa do meu pai. Meu pai. E quando eu fiquei sem ir na casa do meu pai, eu topava para na rua, ela dizia assim: ô filho, vai lá visitar o seu pai. Vai lá visitar o seu pai. Não olha essas coisas não. Vai lá visitar ele. Era para ela não gostar de mim, irmão. Eu era um filho bastardo, calculou a cerca com a minha mãe, teve eu. Era para ela não gostar de mim. Mas ela era uma mulher de Deus, uma mulher de caráter. E dizia, ele não tem culpa de nada. Enquanto a minha irmã que fala que é uma mulher de Deus,
vivia me chamando de bastardo, falando que não gostava de mim, filha dela, né? Olha a diferença de nível espiritual, irmão. Aí era uma senhorinha que quando ela agiu assim comigo, falei, era para me odiar, né? Na mente dos outros, isso aí é filho de pulada de ser, não gosto dele, não, me tratava super bem. Uma vez só que eu conversei com ela, foi essa vez. Eu me lembro, são difíceis lembrar as coisas, mas eu me lembro até quando eu encontrei com ela. Que era ali de frente do muro do campo de futebol. Então, a gente tem que ser grato. Hoje, você como cristão, como servo de Deus, preza pela oração, pela palavra, pelo louvor, sim. Mas preza pelo trabalho social também, por servir a Deus com integridade. Porque não é só servir a Deus, mas servir o próximo também. Né? Às vezes você deixa um macarrão dar bicho na sua casa, um arroz dar bicho na sua casa, uma carne apodrecer lá para você não ter coragem para os outros, carrasco. Sempre que você poderia, você sabe que tem alguém que precisa sim. Esse dia eu estava presenciando um negócio aí que eu achei até subindo vender o leite. Vi que uma dona falou assim, eu estou com feijão aqui que eu cozinhei. Perguntou para a vizinha, você quer para você? Fresquinho. Eu cozinhei, mas eu preciso da panela. A outra virou e falou assim, eu não tenho a panela não. Irmão, se eu estou ganhando, eu preciso, é o seguinte, você coloca até na sacola. Aí a mulher falou assim, pois é, eu estou precisando, eles vão ocupar a panela, eu preciso da panela. Aí às vezes eu sou muito observador. Às vezes você dá o arroz, você ainda tem que cozinhar o arroz. Porque tem gente que é muito folgado. Já tem gente que glorifica a Deus. Para terminar, eu quero só falar aqui uma ilustração que ajuda. É até a respeito um pouquinho de política, não de favoritismo. Mas eu vi uma mulher que ligou para um rapaz, falou o seguinte, olha, eu estou precisando de um gás. O senhor me dá um gás, né? E a gente vai arrumar jeito de ajudar o senhor ir. Eu falei assim, o que é um gás, né? Vou ajudar ela. Aí ele foi lá e comprou o gás, foi levar o gás, irmão. Chegou lá, ele falou assim, cadê a botija vazia para nós trocar? Eu esqueci de falar para o senhor, que eu também não tenho a botija. É claro. Os caras vão comprar a botija. Comprou a botija. Aonde liga? No fogão ali, então vamos lá ligar. Eu esqueci de falar para o senhor que não tem a mangueira para o registro. Aí, eu estou usando esse exemplo para vocês entenderem que tem gente que é explorador, que é folgado. Tem gente que realmente chega por você que está precisando. Então, vocês, como espiritual, entendem isso aí, saiba discernir. Não deixe de ajudar uma pessoa só porque tem muitos ruins para lá, não. Tem sim gente de mau caráter para lá, mas tem gente de bom caráter, né, irmão? Infelizmente precisando de ajuda, né? E você sabe diferenciar isso aí, porque você é de Deus. Quem não é espiritual não sabe diferenciar, mas quem é, né? Amém? Vocês querem responder uma perguntinha? Vamos lá. Vem quem está afiado hoje. Quais são as referências de gregos e hebreus? Essa é mais difícil, né? Gregos refere-se aos judeus helenistas que falavam grego e tinham influência da cultura grega, enquanto hebreus eram judeus
de falar aramaico, ligados à tradição judaica de Jerusalém. Quais são as duas naturezas do conflito entre judeus e gregos e hebreus? Qual é a natureza de conflito? Tá? Está com alguém para ele? Bom, essa é fácil. Não. Isso, cultural, né? Há contradição entre as esferas espiritual e social? Há contradição? Não. Não há essa contradição, onde um é mais espiritual e o outro menos. Eles têm que ser igual. Com que a palavra diaconia tem a ver? Use as suas próprias palavras. O que diaconia, a palavra diaconia tem a ver? Pensa aí. Tem a ver com o quê? Cuidado, né? Serviço, né? A última. O que recebeu ênfase pelas exigências e qualificações exigidas para o diaconato? Qual que era a exigência? Boa reputação. Mais. Mais. Sabedoria. E mais. Dedicação. Cheio do Espírito Santo. O que mais? Agora usa aqui. Vamos trazer para o nosso dia. O que precisa ter? Também. Disposição para trabalhar. O diácono e a diaconisa não precisam ser bom pagador. Precisa? O bom diácono e a boa diaconisa tem que ser fofoqueiro. Tem que ser fofoqueiro. Segurar a língua. E fofoqueiro? Não pode, né, irmão? Um bom diácono, uma boa diaconisa não pode ser fofoqueiro, não Na pode ser mal verdade, pagador. ele, se vê todos os nossos que estão precisando, deve ter feito. No geral, né? Ele está falando aqui a respeito da diaconia. É mais aí. No geral, né? É mais aí. Você precisa ser bom exemplo, né? O próximo estudo aí é o evangelista, né? Que vai falar sobre uma igreja que se arrisca, né? É um estudo muito bom. Amém, irmão? Vamos embora para nossa casa. Lembrando, irmão, que hoje é culto de Santa Ceia e o nosso café com Deus. E também. Tudo bem? Né? E tem o desafio, né? Vamos ver quanto vai dar de desafio hoje, né? Eu aconselho vocês a trazer muito. É a hora de vocês pensar e falar assim, vamos quebrar o pastor no meio, né? Porque nós vamos lançar esse desafio para ajudar as irmãs aí. Essa oferta será destinada para a festividade delas. Eu vou postar lá no grupo de novo, né? Eu lancei o desafio aqui no domingo passado, né? E o que der de oferta hoje, essa oferta alçada, eu vou pôr o mesmo tanto de oferta. Da minha parte, se der R$500, eu ponho mais 500 em cima para ajudar a irmã. Se der 1.000, eu ponho mais 1.000 em cima, né? O que der de oferta, eu vou dobrar, né? Pastor, o senhor está querendo aparecer? Não, estou querendo ajudar as irmãs, porque eu sei que cristão gosta de desafio, né? Para ser provado, eu lancei o desafio, peguei um serviço. Aí eu trabalhei a semana inteira. Quando chega na sexta-feira, né? A pessoa falou: você não vai acabar o serviço, eu vou dispensar você.
Aí falou assim, então eu vou te pagar o serviço todo. Porque você não acabou e nem vai acabar, mas eu vou te pagar 2 dias de serviço, tá bom? Eu falei, não, esquece, se pagar isso não. E se precisar de material lá, fala comigo, eu vou mandar o material para vocês refazer tudo que for possível. Aí você olha para mim e fala assim, pastor, o senhor é bobo. Eu prefiro muito mais ter paz hoje do que ter razão. Se fosse um tempo atrás, irmão, lá atrás, talvez eu brigaria, fazia um escândalo, fazia uma, mas eu estou sendo tão abençoado por Deus, por que eu não vou criar problema? Eu sei que quando uma porta se fecha aqui, Deus escancara outra ali. Aí você fala o seguinte, mas Deus pode provar a gente nessa situação? Pode, irmão, Ele é Deus. Ele quer provar até onde vai a nossa fidelidade com Ele. Então eu lancei esse desafio, né? Eu vou honrar o meu compromisso, né? O tanto que for preciso para abençoar os irmãos, abençoar essa igreja, nós vamos se dispor. Porque não adianta nós pregar sobre unidade e quando uma parte da igreja precisa de ajuda, a gente fechar as portas. Né? Se é unido, é unido. Se vai passar fome, vai passar todo mundo junto. Se vai comer, vai comer todo mundo junto. É verdade? Sim ou não? Gabriel, você posta lá, vou deixar por sua conta. Você vai escrever lá, o pastor lançou um desafio de uma oferta alçada hoje para ajudar as irmãs. Tudo que entrar na oferta, ele vai colocar o dobro, né? E aí o irmão vai falar assim, hoje eu faço, pastor, vou levar 500 reais na oferta. Né? Eu dei falei com uma pessoa aí, falei assim, vou te dar um bezerro para você e um bezerro para outra. Sabe o que a pessoa falou comigo? Se eu crio o bezerro, depois que o bezerro engordar, eu vendo o bezerro do senhor. É brincadeira, é ou não é? Ah, será que é? Foi, não é verdade? Depois que desmamar, por sua conta. Não, depois que desmamar, vai ver quanto que pesa, eu venho pro senhor. Vamos embora, irmão, para essa casa. Vocês estão vendo como é que é o negócio de folgado que eu falei aí? Você dá uma coisa e você tem que ajudar a criar ainda. E se for para matar, depois tem que matar, pagar para matar e mandar lá a cara e levar ainda. Irmãos, vamos lá, né? Brincadeiras à parte. Se a gente brinca e estamos felizes aqui, porque Deus está no nosso meio. Né? A igreja ela não precisa ser uma igreja triste e carrancuda, não. Né? Ser só espiritual, não. A igreja ela precisa ser alegre. Né? Eu quero. Como é que ficou a direção do culto hoje? Quem dirige, quem faz o devocional, quem prega? Já vou chamar a senhora? Quem prega? Hoje eu? Não for ninguém escalado para pregar, não? Então, beleza. Né? Hoje à noite eu já passo a escala da semana que vem. Valendo lembrar que quarta-feira agora eu começo a retornar, né, para o estudo. Aí, como na quarta-feira já não tem trabalho mesmo, mas eu estou avisando porque se os irmãos precisarem de mim depois das 4 horas, eu já não estou mais aqui na cidade de Caminho. Amém? Vamos lá, deixa eu dizer uma lei, já que a senhora vai dirigir o culto à noite do devocional, né? E a senhora vai fazer essa oração comigo pela manhã. O amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a luz consolação do Espírito Santo, esteja confuso, não hoje, mas para todos sempre. A igreja comprada, Jesus diga amém.